Goiás, Vila Nova, Remo e CRB são as 4 equipes que constroem o G4 da Série B após a 8ª rodada da competição. Mas o que constrói cada uma delas? Quais são os pilares, os pontos altos dessas 4 equipes? Vou trazer uma pequena avaliação na sequência do vídeo. Fique à vontade para trazer um pouco da sua opinião também. Não sou o dono da razão, então se você quiser contrariar, se você quiser trazer outros pontos também, fique à vontade, os comentários estão abertos para isso. Fique à vontade também para deixar o like. O vídeo ganha relevância e atinge mais pessoas quando você faz isso e é gratuito. Fique à vontade também para deixar a sua inscrição e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores. Todo dia tem Série B em destaque e outros pontos do futebol brasileiro também, como Copa do Brasil, inclusive em destaque aqui no canal, a classificação do CSA diante do Grêmio, uma equipe da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, eliminando uma equipe da 1ª divisão. Eu trouxe tanto um pós do jogo 1 como um pós do jogo 2, se você quiser acompanhar, fique à vontade. Mas bora falar dessas 4 equipes, trazendo um ponto de semelhança entre 3 dessas 4, falando de Goiás, de Remo e de CRB, equipes que tiveram mudanças logo antes do início da Série B. Se tinha um Goiás comandado pelo Jair Ventura, que não teve o início de ano esperado, não conseguiu atingir a expectativa desejada pela direção da equipe do Goiás, e aí teve o retorno de um velho conhecido, Wagner Mancini. Do lado do Remo, a saída do Rodrigo Santana, que não conseguiu também atingir o nível esperado do desenvolver da equipe. E o outro ponto foi, e aí sai o Rodrigo Santana para a chegada do Daniel Paulista, conhecido do torcedor do CRB, o CRB que passou por uma mudança também antes do início da competição, a saída do Humberto Louser para a chegada do Barroca. E todas essas 3 equipes sentiram um impacto muito positivo inicial desses 3 trabalhos, tanto de Barroca como de Daniel, também de Wagner Mancini. A gente olha para o Vila Nova e tem um trabalho com um pouco mais de uma convicção inicial, com a escolha do Rafael Lacerda, que segue como projeto inicial, até também pelo sucesso que teve com o título estadual, com o título do Campeonato Goiano. Não que uma outra equipe não tivesse, não. O Remo conseguia avançar a fase final do Campeonato Estadual com o Rodrigo Santana, o CRB conseguiu o título estadual com o Humberto Louser, mas num desenvolver geral, os trabalhos iniciais de CRB, de Remo e de Goiás com as comissões técnicas anteriores não conseguiam convencer. Então 3 dessas 4 passaram por essa mudança antes do início da Série B. E falando sobre os personagens principais de cada uma delas, é claro que quando se tem uma campanha tão sólida como essas 4 equipes têm, a estrutura geral ela é muito positiva. Então eu vou trazer aqui alguns destaques, mas num contexto geral, praticamente todo mundo vai bem. A gente pode até tirar alguns pontos um pouco mais frágeis, como do lado do Remo, apesar de ser um Remo que controla muito o jogo e que cria muitas situações, você tem a figura do Viseu que não vai tão bem. Quando você olha para a estrutura do Goiás, você tem uma dupla de zaga que talvez não passe uma solidez ou uma confiança tão alta como o restante da equipe. Quando você olha para o lado do Goiás, é um Goiás que sofre ou consegue se adaptar sem a figura de um 10, pelo menos até aqui. Houve a chegada do Benítez e vinha até as primeiras rodadas sem a figura de um 9, apesar de um Arthur Caíque que quebrava muito bem o galho. Quando você olha para o CRB, tem uma fragilidade da linha defensiva num sentido individual, mas num contexto geral, essas equipes conseguem se sair muito bem, apesar desses problemas. E quais são os pontos altos que elas têm? Olhando para o CRB, que é o 4º colocado, se tem o Matheus Albino como a figura central, não só da Série B, mas a figura central também de outros momentos, como na Copa do Brasil, no jogo de ida da Copa do Brasil diante do Santos. A CRB entrou na 3ª fase já, como em outros momentos da Copa do Nordeste, no próprio título do Campeonato Alagoano. Era um CRB que não desenvolvia praticamente nada e tinha o Matheus Albino salvando em muitos momentos. Na Série B não é diferente. Matheus Albino vem gerando pontos para o CRB.
Um grande retrato foi o jogo da rodada anterior, da 8ª rodada, diante do Criciúma, em que ele pega um pênalti, mas não só o pênalti, que o retrato geral do Albino é como uma das grandes figuras da Série B e não só do CRB. Um outro ponto alto do CRB é a figura do GG, que chegou a ser especulado em um movimento de saída, mas termina ficando, permanecendo, e é uma figura que soluciona muitos problemas para o CRB. O CRB teve a chegada do Danielzinho, mas não consegue desempenhar ainda um nível esperado, e tem o GG, remanescente de outras temporadas, que consegue entregar muito tecnicamente, resolvendo os jogos também um pouco mais à frente. E aí você tem outros nomes também, teve a chegada do Baggio, tem o nome do Breno Herculano, que tem uma adaptação rápida, mas num contexto geral eu acho que Matheus Albino e GG são os grandes personagens do CRB. A gente pula uma casa e vai para o Remo com um grande início de trabalho do Daniel Paulista, que tem como grande personagem a figura do Pedro Rocha. E aqui é com muita sobra. O Pedro Rocha vem sendo um dos grandes atacantes da Série B, como um ponta esquerda, um atacante do lado esquerdo, mas que entra muito na área, que faz um movimento de corte, finaliza muito e que vem tendo um grande destaque ao lado do Janderson, que consegue ter um grau de importância também alto pelo lado direito. Você olha um pouco mais atrás para a estrutura do Remo, tem um Caio Vinícius, que foi muito bem numa passagem pelo Vitória, teve passagem também pelo Goiás, e dando solidez defensiva ao meio de campo do Remo. Você tem a figura do Pavani com um pouco de instabilidade, mas é importante também. Você tem um Reinaldo na linha de zaga, que é muito importante, o Marcelinho, que tem oscilações, mas é um Marcelinho que num contexto geral soma mais do que consegue subtrair. E tem um Sávio que foi muito importante na final do Campeonato Paraense. Na Série B ele vive ali momentos de instabilidade, mas olhando para o retrato dos últimos jogos, eu entendo que esses são os personagens do Remo, com um ponto maior para a figura do Pedro Rocha. A gente vai para uma casa acima e tem o Vila Nova, né? O vice-líder da Série B. Um Vila Nova que eu entendo que é difícil a gente citar pontos individuais do Vila, porque é um Vila que tem a figura do Rafael Lacerda como o grande destaque na minha avaliação, a partir de como a equipe se comporta bem defensivamente, principalmente no jogo aéreo, na bola parada, que na Série B é um ponto muito forte, e também na recomposição. E aí, se dá pra gente citar nomes, vou colocar o nome do Panhussá como um grande personagem da linha defensiva. Tem outros também, mas o Panhussá é um dos bons nomes, com mais regularidade. E aí você tem o Bernardo ao lado dele, que no jogo contra o Atlético se saiu muito bem lá na linha de frente também. Do meio de campo, Igor Henrique, não na Série B em si, mas na temporada o Igor Henrique vem bem. Jean Mota, apesar de estar desfalcando, eu entendo que é um nome muito diferente no meio de campo. E aí você tem outros personagens, o Arilson também com algum destaque, o Diego Torres, ex-CRB, ex-Amazonas. Na linha de ataque o Júnior Todinho, tem a figura do Poveda também com a 9, talvez o lado esquerdo do Vila seja um ponto um pouco mais abaixo, com até onde eu consegui ver com um pouco mais de tempo, o Labandeira tendo muitas oscilações, apesar de ter marcado gol em clássico, mas é um Vila que tem um sistema defensivo como ponto alto, e aí vai muito o trabalho do Rafael Lacerda como destaque. Se está curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também compartilha o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. Repetindo, se você quiser contrariar, se você quiser trazer outros pontos também de destaque, fique à vontade. E aí a gente vai para casa acima, para o trabalho do Wagner Mancini e para os pontos altos que são muito claros na minha opinião. Assim, no contexto geral é um Goiás que consegue se adaptar a um problema de não ter um 10, conseguiu se adaptar ao problema do 9 de área que não tinha. O Arthur Kaique vinha muito bem por ali, um meio de campo com muito poder de marcação, e é um Mancini que usa essa marcação para sufocar o adversário.
mas os destaques do Goiás, eles vão muito a partir dos corredores laterais. Então tem o Caito do lado direito, sendo muito agressivo, ou então o Lepo do lado direito. Do lado esquerdo tem o Louvat ou o Lepo, que vem se adaptando muito bem ao corredor esquerdo. E a figura do Pedrinho na ponta esquerda, né? Impressionante como o jogador se sai bem no 1 contra 1, como ele consegue encontrar alternativas para quebrar a marcação adversária. Anselmo Ramon vem tendo um bom poder de adaptação também a 9, apesar de só um gol até aqui contra o Botafogo. Mas os destaques são esses, corredores laterais e principalmente a figura do Pedrinho. Já teve alguns momentos bons, o Wellington na Copa Verde, no jogo 2 da final, teve bons momentos também, mas os destaques do Goiás eu entendo que são o Caito, Lepo, Louvat e Pedrinho. São os pontos, pelo menos, de destaques para o jogo com a bola. São os pontos em que deixam o Goiás mais agressivo. Se você concorda, se você discorda, fique à vontade para comentar, fique à vontade para deixar o like, a sua inscrição também. Todo dia tem Série B em destaque por aqui. Inclusive vai ter uma avaliação, talvez não como essa, avaliando outros pontos sobre a luta contra o rebaixamento. Vou ficando por aqui, até a próxima.